Eu vou te explicar uma coisa. Deus, segundo a Bíblia, é aquele que capacita o fraco. Tá. Deus poderia ter capacitado mulheres para escrever a Bíblia, mas ele não quis. Primeiro ele criou o homem, diz Paulo. Ele criou o homem, depois a mulher. E vou te contar uma história. Verdade, Quando eu chegar na história de Jefté, você vai se sentir arrepiado, tá certo? Mas como você tocou em homem e mulher agora, veja que Deus não queria criar mulher. Sabia que Deus queria que... Olha o que eu vou colocar aqui. Coloca um corte Isso aí que vai ser importante, hein? Você já imaginou um ex-pastor pentecostal contando histórias de possessão? Não por demônios, mas por dogmas? Pois é, esse aqui é daqueles vídeos que vão te fazer arrepiar. Mas não de medo, e sim de verdade. Hoje, direto do LendaCast, um podcast que já carrega o terror no nome, a gente traz um convidado de peso, Jason Ferrer, ex-pastor, ateu militante, escritor e criador do canal Além da Fé. Um espaço onde a razão desmascara os dogmas e onde ele aprofunda tudo que a fé tentou esconder. Inclusive, já anota aí o nome do livro dele. Por que Jesus mentiu sobre sua segunda vinda? Sim, você ouviu certo. Uma obra que vai desmontar aquela ilusão que muitos ainda carregam. Então já aproveita esse rolê macabro e libertador e dá aquela força para quem tá fazendo esse trabalho de desprogramação religiosa. Se inscreve aqui no canal Rebelião Ateísta, compartilha, comenta, senta o dedo no like e, se puder, vira membro para fortalecer essa rebelião contra a ignorância. E claro, segue o canal Além da Fé do Jason Ferrer e também o LendaCast, que abriu espaço para esse papo insano e necessário. Sem mais delongas, aumenta o volume, apaga a luz e prepara teu cérebro, porque agora é hora de ir além da fé. Bora pro vídeo. Você já foi pastor, né? Sim, Daniel, sem dúvida. E assim, quando eu falo para você a questão da libertação, eu me utilizo dos mesmos instrumentos religiosos para falar com os religiosos. Então, quando eu estou falando com alguém que é da Assembleia de Deus, da Deus e Amor, das igrejas pentecostais, sejam de todos os tipos, níveis, ou igreja batista, metodista, testemunho de Jeová, seja como for, eu tento falar a linguagem daquela pessoa, para que ela possa se sentir um pouco mais familiarizada com aquilo que eu estou falando, né? Então, como eu conheço bem muitas e muitas denominações, correntes teológicas dentro do seio do cristianismo, então eu posso falar com propriedade sobre isso. Então, assim, eu tinha um canal antes, chamado Fala Ateu. Mas na divulgação do canal eu fiz uns panfletos, sabe? Eu fiz uns panfletos. Imprimiu assim? Isso, tá. Não, eu fiz um panfleto muito legal, muito bacana e tal. Aí fui entregar. Aí quando eu entreguei para uma mulher, ela picotou na mesma hora o panfletozinho desse tamanho assim, sabe? Mas ela picotou que parece que deu 2.000 pedaços. Nossa. Sabe, mas ela Triturou, picotou né? assim, olhando pra minha cara, assim, sabe? Aí, na hora, ela me ensinou uma coisa. Eu falei, opa, pera, isso aí já é um dado, né? Aí eu falei, agora eu vou mudar o nome do meu canal, né? Aí mudei o nome do meu canal para Teologia Reversa. Mas o que aconteceu? Quando eu fui... É muito bom. Mas quando eu fui para um borracheiro, o carro quebrou e tal. Aí eu levei o pneu lá para consertar. Aí o cara falou assim para mim, conversando. Aí ele disse, você tem um canal? Eu falei, tenho sim. E qual é o nome do seu canal? Aí eu falei, Teologia Reversa. Aí ele falou assim, Teologia Reversa? O que significa? O que é? Aí eu falei, não dá certo. Já é outro dado. Já é outro dado. Eu falei, não, tem que mudar para uma coisa diferente. Aí eu peguei o nome desse canal e dei para um parceiro meu, que é um militante muito forte também, que eu gostaria que você convidasse para poder estar aqui. Sim, chamado Antônio Miranda. Conheço, Antônio. Conhece o Antônio Miranda? Pronto, cara. Vocês dois juntos, muito bom, muito bom. Inclusive, quero até agradecer ao Daniel Gontijo, tá, por ter feito essa ponte entre mim e você. Professor Daniel, o Daniel Gontijo, gente maravilhosa, um cara, vou estar com ele amanhã. Às 10 horas. Mando sim. Mandando abraço para um e para outro. É assim. Você vê a teia, né? É, uma teia, né? Então, aí eu mudei, Daniel, para Além da Fé. Porque eu realmente vivo além da fé. O que é a fé? Algo que se paralisa diante das evidências.
Diante das evidências, a fé para. Mas o que vai além dela? A racionalidade. É lá onde eu estou. É lá onde eu posso construir o meu mundo real. Né? É lá onde eu posso me simpatizar realmente com o mundo que é. O que é o mundo. O que entende? É verdadeiramente o mundo que a gente vive. Né? Exato. Porque é o seguinte, uma coisa que é verdadeira, ela não vai deixar de existir quando você para de ter fé. Ela simplesmente existe. Exatamente. Independente de qualquer coisa. E o problema da religião e a dificuldade dos religiosos é admitirem que eles estão possuídos por um dogma. Eu amei a palavra. Dogma. Possuído. Não, possuídos. Eu estou falando possuído porque, na verdade, é isso mesmo. A possessão no sentido de estão tomados, estão envolvidos e manipulados. Porque quando você é possuído, você é manipulado pelo demônio em si, né? Exatamente, Daniel. Então, assim, eu passei muito tempo como pastor, fui missionário, cara. Eu pregava em ônibus, eu era chato. Você foi o militante cristão. Exatamente, eu saí do Polo Sul, assim, eu fui do norte ao sul, entende? Quando não foi 8, foi 80, desse jeito. Entendi. Então, eu preguei em ônibus, preguei em metrô, preguei em praça públicas. Era esse cara? Eu era esse cara. Atenção, irmãos! Dentro do aquele cara que eu falo, senhor, só um minuto. A voz, eu chegava em casa, ela estava esbagaçada, parece que nem cordas vocais eu voltava. Jura, Diego? Sério, cara, era. Pros meios de isso, transporte. Preguei muitas vezes em São Paulo aqui, saía para o Rio de Janeiro, várias partes do Brasil pregando o evangelho em tudo quanto é tipo de igreja, saí para pregar em zonas rurais, em espaços tribais, para poder ver se eu conseguia levar Cristo para os índios também, né? Porque eu acreditava muito, cara, na salvação, mas depois, quando eu fui parar para pensar, eu fiquei imaginando, eu falei, cara, qual é o pai que para perdoar pecados, ele precisa ensanguentar o seu filho, ele precisa querer quebrar o seu filho no madeiro. Para as testemunhas de Jeová é um madeiro, para os evangélicos tradicionais trata-se de uma cruz, né? Às Exatamente. vezes ela inverte. Às vezes ela inverte. Não me faz medo essa hora não, tá? Não faz medo essa hora. Ó, o Mateus com medo, quero ver. Aí o que acontece? Então eu fiquei pensando, falei, cara, não é certo uma coisa dessa. Deus querer sacrifícios de animais para perdoar pecados. Eu te perdoo se você pegar um cabrito e matar para mim. Eu te perdoo se você sacrificar humanos para mim. Certo? Eu te perdoo se você fizer determinada coisa. Eu vou pra guerra com você se você sacrificar sua filha, por exemplo. Jefté, uma história de horror. Jefté, essa eu nunca ouvi. Eu ouvi a de Ló, né? Pra mim é uma coisa... Mas Jefté é uma história de horror. O camarada, ele diz o seguinte, lá em Juízes, se eu não me falha a memória, Juízes, capítulo 19, tá? Se eu não me falha a memória, por favor, vocês confiram aí também, dá um Google aí, porque eu também não sou a máquina, né? Não sou a IA. Bíblia não é livro de receita pra gente decorar quantas colheres e qual lugar. Exato. Então, o que acontece? Então, o Jefté, ele vai para uma batalha. Mas antes de fazer essa batalha sangrenta para matar crianças, mulheres grávidas, deficientes mentais e tantas outras pessoas, simplesmente para que a religião dele e do Deus dele possa prevalecer diante das outras, para que a cultura e a fé dele seja prevalecida, certo? Para que a maneira como ele enxerga o mundo possa ser de dominação de massas. Aí ele falou com Deus antes, falou, Deus, Jeová, é o seguinte, se eu for para a batalha e o Senhor for comigo, faz o seguinte, se o Senhor me der vitória contra aqueles povos, contra aqueles incircuncisos, porque a melhor maneira de xingar as pessoas antigamente era chamá-los de incircuncisos. Incircuncisos é o quê? Não são pessoas que não... Exatamente. Que não operou a fimose. Exatamente, só isso, porque Deus tem uma obsessão quase que possessiva, obsessiva por pênis. É impressionante um negócio desse. Pacto de Deus. Mas eu não sou Deus. O pacto de Deus era mexer no pênis do cara, porque ele queria que até o 8º dia a criança tivesse a circuncisão, que era uma forma de aliança. Tinha que mexer no pênis. Tá certo? Desse jeito.
Tem algo aí, Tem vai algo saber. aí. Não, vai saber, porque Deus é homem, no caso. O Jesus, homem. O Espírito Santo, homem. Os anjos, homem. Não Eu tem ouvia que os anjos não tinham sexo. Mas tem. Mas tem. Por qual motivo? Porque todas as formas de manifestação deles nunca foram em mulheres. Em forma de mulheres. Sempre arcanjo, Miguel. Já viu algum nome de anjo? Não tem, nem anja. Já. Não tem anja. Já não tem, é verdade. Só tem anjo. É verdade, Jason, não tem anja. E outra, você vê que, até abrindo aqui um adendo sobre isso daí, veja que até Jesus, por exemplo, escolheu 12 homens. E os 144 mil que você talvez já ouviu falar, e o público já ouviu falar, são machos. 12 mil homens de 12 tribos de Israel que andarão desfilando com ele para onde quer que ele vá. Você acredita numa coisa dessa? Jesus andando com 144 mil machos. E outra, machos que nunca tenham tocado em mulheres e sejam virgens. Ainda tem isso. Giro, nunca tenham. Você falando assim, é uma coisa que... É bizarro uma coisa Não, dessa. mas assim... Até depois a gente pode entrar nisso para tentar achar uma explicação, mas não seria porque naquela época que eles não... Eu vou te instigar em alguns momentos. Fica à vontade. Para a gente ter um debate. Porque naquela época as mulheres não tinham conhecimento de escrita. Quando a Bíblia começa a ser escrita, por exemplo, quem escreveu é homem, né? Não tem livro de mulher, pode até ter os apócrifos. E aí talvez o que interessa para eles? Colocar os homens sempre como... Tem um anjo? Não, mas é um anjo homem, imagina, é um homem bonito, Deus é homem, porque eles estão escrevendo. Será que não é uma explicação assim? Eu vou te explicar uma coisa. Deus, segundo a Bíblia, é aquele que capacita o fraco. Tá. Deus poderia ter capacitado mulheres para escrever a Bíblia, mas ele não quis. Primeiro, ele criou o homem, diz Paulo. Ele criou o homem, depois a mulher. E vou te contar uma história. Verdade, quando eu chegar na história de Jefté, você vai se sentir arrepiado, tá certo? Mas como você tocou em homem e mulher agora, veja que Deus não queria criar mulher. Sabia que Deus queria que... Olha o que eu vou colocar aqui. Coloca um corte aí que vai ser importante, hein? Bom, galera, agora que assistimos esse corte insano, fala sério, né? O Jason Ferrer não economiza na sinceridade e na lucidez. O cara não só foi pastor, missionário, pregador fervoroso em tudo quanto é canto desse país de metrô a tribo indígena, como hoje é uma das vozes mais afiadas no meio ateísta brasileiro. E o mais doido é ver como ele desconstrói, com clareza e convivência, as bases desse sistema religioso que a galera trata como sagrado e intocável. Ele foi lá, viveu a parada, viu o absurdo de dentro e teve coragem de romper com tudo. O trecho em que ele fala sobre Deus exigir sacrifício de animais e até de seres humanos como condição para perdoar é um verdadeiro tapa na cara de quem ainda tenta romantizar os absurdos bíblicos. E quando ele mete a real sobre o caso de Jefté, que sacrifica a própria filha porque fez um voto com Jeová, é impossível não enxergar o terror embutido na fé cega. A Bíblia, como ele mesmo diz, não é um livro de receita para decorar. É um livro que precisa ser questionado, com coragem, razão e, acima de tudo, humanidade. E, mano, o jeito que ele fala da obsessão do Deus bíblico por pênis do machismo dos textos sagrados e da total ausência de representatividade feminina até entre os anjos. É aquela mistura de choque e risada, porque a verdade escancarada assim é indigesta, mas também libertadora. Agora é o seguinte, se você curtiu esse corte, mete o dedo no like, comenta aí embaixo o que mais te impactou nesse papo e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo ou parente que ainda tá preso nas correntes da fé cega. Vai por mim, tem muita gente que precisa ouvir essas verdades. Se inscreve aqui no canal Rebelião Ateísta, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e, se puder, se torne membro do canal. Isso ajuda demais a manter esse conteúdo firme, militante e sem papas na língua. E não esquece de seguir o canal Além da Fé, do próprio Jason Ferrer, que tá fazendo um trabalho gigante na desconstrução religiosa e também dá uma moral pros nossos parceiros do LendaCast
esse podcast de terror que tá trazendo debates cada vez mais ousados e conscientes. E para fechar com chave de ouro, confere o livro do Jason. Por que Jesus mentiu sobre sua segunda vinda? Disponível na Amazon. O título já diz tudo, né? Tamo junto, sempre na luta pela razão, pela liberdade de pensamento e pelo fim das amarras do dogma. Até o próximo vídeo. Valeu, rebeldes.